Shalom, bom dia! Estamos aqui no Devocional, capítulo 3, aqui, ó, do livro de Ezequiel. A gente começou falando do profeta, o capítulo anterior falou do chamado de Ezequiel, como Deus o chamou, né? A voz que ele ouviu, o que ele estava falando sobre ele. E a gente vai ter continuidade aqui no capítulo 3, mas antes eu quero te convidar para nós orarmos e darmos aquele bom dia especial ao nosso amigo Espírito Santo. Vamos lá? 1, 2, 3 e... Bom dia, Espírito Santo de Deus, bom dia, querido amigo, amado de nossas almas, Rei dos Reis, Príncipe da Paz, Leão da tribo de Judá, aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir, o dono dos nossos dias. Obrigada, papai, por nos acordar hoje, obrigada, Deus, pelos livramentos, obrigada, Deus, pelas bênçãos, pelo teu amor, obrigada, Deus, em especial pela tua palavra, que possamos ter entendimento, Deus, discernimento espiritual, que possamos, Pai, te ouvir, te obedecer, aprender mais de ti, Pai, sermos cheias de sabedoria, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Então vamos aqui para a continuação, capítulo 3 do livro de Ezequiel, que é uma continuação do 2 sobre o chamado, né? E aqui, deixa eu ver se eu consigo pegar, aqui, pronto. E ele me disse: filho do homem, coma este rolo, pois vai falar à nação de Israel. Eu abri a boca e ele me deu o rolo para comer. E acrescentou: filho do homem, coma este rolo que eu estou lhe dando e enche o seu estômago com ele. Então eu o comi, e em minha boca era doce como mel. Depois ele me disse: filho do homem, vá agora à nação de Israel e diga-lhe as minhas palavras. Você não está sendo enviado a um povo de fala obscura e de língua difícil, mas a nação de Israel. Não irá a muitos povos de fala obscura e de língua difícil, cujas palavras você não conseguirá entender. Certamente, se eu enviasse, eles o ouviriam, mas a nação de Israel não vai querer ouvi-lo, porque não me quer ouvir, pois toda a nação de Israel está endurecida e obstinada. Porém, eu tornarei você tão inflexível e endurecido quanto eles. Tornarei a sua testa como mais dura das pedras, mais duras que a perdeneira. Não tenha medo deles, nem fique apavorado ao vê-los, embora sejam uma nação rebelde. E continuou: filho do homem, não tenha medo deles, fique apavorado e vê-los embora seja uma nação rebelde. Bom, o que Deus está falando aqui, né, para Ezequiel? Ele fez o chamado para Ezequiel e disse qual era a missão dele, fez ele comer ali o rolo que parecia doce como mel, mas ele está dizendo: Ezequiel, se você fosse para uma nação estrangeira que ninguém saberia a sua língua, seria mais fácil, Ezequiel, as pessoas te ouviriam. Mas aqui Israel ela já está predestinada a não ouvir, eles estão com o coração endurecido, resistente, eles não querem ouvir, eles estão machucados e eles não vão ouvir. E você também, Ezequiel, ficará assim, resistente. Mas não se preocupe, Ezequiel. Aí aqui ele continua, né, o versículo 10. E continuou: filho do homem, ouça atentamente e guarde no coração todas as palavras que eu lhes disser. Vá agora aos seus compatriotas que estão no exílio e fale com eles. Diga-lhes, quer ouçam, quer deixem de ouvir, e assim diz o soberano Senhor. Ou seja, eles ouvindo ou não, a sua missão é falar. Você sabe que para mim, para você, se a pessoa vai ou não aceitar Jesus, a nossa missão é convidar, é falar de Jesus. Lá em Mateus 28, o último capítulo de Mateus, quando Jesus estava ascendendo, né, aos céus, estava subindo, ele disse que estava nos enviando, né, para todos os cantos do mundo e que a gente pregasse o evangelho, falasse das boas novas, que a gente batizasse em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que a gente fizesse discípulos e ele estaria conosco, é uma promessa do Senhor. Então, assim, esse ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e eu estou convosco até a consumação do século. Este ide de Jesus é para mim, para você, para todo mundo, é um chamado geral. Então, a pessoa querendo ouvir ou não, o que eu e você precisamos fazer é falar. É fazer o convite, é falar de Jesus. E aqui Deus está falando para Ezequiel: olha, não importa se eles vão ouvir ou não, você precisa falar. Versículo 12. Depois o Espírito elevou-me e ouvi estrondosa aclamação, que a glória do Senhor seja louvada em sua habitação. E ouvi o som das asas dos seres viventes roçando uma nas outras, e atrás deles o som das rodas, um forte estrondo. Então o Espírito elevou-me e tirou-me de lá, com o meu espírito cheio de amargura e de ira, e com a forte mão do Senhor sobre mim. Fui aos exilados que moravam em Tel Abib, do rio Quebar. 7 dias fiquei lá entre eles, atônito.
Bom, lembre você que Ezequiel estava tendo uma visão, né? Lembra como a de João, vendo o Apocalipse, Ezequiel, ele foi aqui também, né? Meio que arrebatado e estava tendo uma visão. E ele estava perto do rio Quebar. Era no cotidiano dele que algo sobrenatural aconteceu. E ele teve toda essa situação com Deus, com os seres viventes que ele está falando. E quando Deus falou com ele que era para ele falar, mesmo que o povo não quisesse ouvir, era para ele falar. E depois que isso acabou, ele está dizendo que ele foi para um povo que era perto ali de onde ele estava, perto do rio Quebar, né? E ele ficou ali 7 dias. Fiquei atônito, né? Vamos seguir aqui. Versículo 16. Ao fim dos 7 dias, a palavra do Senhor veio a mim. Filho do homem, disse ele, e eu fiz sentinela para a nação de Israel. Por isso, ouça a palavra que digo e leve a eles a minha advertência. E quando eu disser a um ímpio que ele vai morrer e você não o advertir nem falar para dissuadi-lo dos seus maus caminhos para salvar a vida dele, aquele ímpio morrerá por a sua iniquidade, mas para mim você será responsável pela morte dele. Uau, você vê a importância do nosso chamado, né, da nossa missão, porque a gente tem a missão, mesmo que a pessoa vá ouvir ou não, a gente precisa falar de Jesus. E se a gente não falar, aquela pessoa vai morrer pelos pecados dela, mas também a morte dela vai recair sobre a minha vida e sobre a sua vida, né, que a gente não fez, não avisou, ficou achando que era loucura, que era maluquice, que não tinha que falar, que a pessoa não ia acreditar. Tem tantas justificativas, tem tanta história na mente que acaba, sabe, não fazendo o que tem que fazer. E você sabe uma coisa que eu aprendi sobre Deus? A gente não precisa ficar pensando, questionando, perguntando, não. A gente só precisa fazer. Só precisa fazer. Porque se a gente começar a racionalizar tudo, a gente não faz. Porque as coisas de Deus não são racionais. Não é natural, é sobrenatural. Não é física, não é normal, é espiritual. A gente não está no natural. A gente está numa dimensão diferente, que é uma dimensão espiritual. Cadê? Ele vai morrer por você. Versículo 19. Se, porém, você o advertir, o ímpio, e ele não se desviar da sua impiedade, dos seus maus caminhos, ele morrerá pela sua iniquidade, mas você estará livre dessa culpa. Então a pessoa não quis ouvir, beleza, ela vai morrer lá, mas eu também, lavei minhas mãos, fiz minha parte. Se não estivermos intimamente familiarizadas com o manual de Deus, que é a Bíblia, quais são as chances de nós entendermos os caminhos do Senhor, né? A gente precisa entender, e Deus está nos ensinando aqui, está ensinando a Ezequiel e a mim, a você também. Versículo 20. Da mesma forma, quando um justo se desviar da justiça e fizer o mal, e eu puser uma pedra de tropeço diante dele, ele morrerá. Uma vez que você não o advertiu, ele morrerá pelo pecado que cometeu, e as práticas justas dele não serão lembradas para mim. Porém, você será responsável pela morte dele. Se, porém, você o advertir, o justo, e ele não pecar, certamente ele viverá, porque aceitou a advertência, e você estará livre dessa culpa. A mão do Senhor esteve ali sobre mim, e ela me disse, levante-se e vá para a planície, e lá falarei com você. Cadê, meu Deus? E lá falarei com você. Versículo 23. Então me levantei e fui para a planície, e lá estava a glória do Senhor, glória como a que eu tinha visto junto ao rio Quebar. Prostrei-me com o rosto em terra, mas o Espírito entrou em mim e me pôs em pé. De novo, né? Você lembra que ele se prostrou e aí o Espírito entrou e colocou em pé, né? E ele me disse, vá para casa e tranque-se, pois você, filho do homem, será amarrado com cordas, você ficará preso e não conseguirá sair para o meio do povo. Farei sua língua apegar-se ao céu da boca para que você fique calado e não possa repreendê-los. Embora não seja uma nação rebelde, mas quando eu falar com você, abrirei sua boca e você lhe dirá, assim diz o soberano Senhor. Quem quiser ouvir, ouça, e quem não quiser, não ouça, pois são uma nação rebelde. Bom, que fique bem claro, né? Israel estava justamente no exílio por causa disso, por causa do seu coração endurecido, por causa das iniquidades, porque se rebelou contra o Senhor. E eu e você precisamos aprender disso, né? Aqui a gente viu o chamado de Ezequiel, né? O sobrenatural que ele passou, as advertências a Israel. E o Senhor é comigo e contigo, Ele quer o melhor para mim e para você. Basta a gente começar a ouvir e obedecer. Amém?